Fala família, boa noite, boa noite. Chegando aí na área. Esperar a turma conectar aí. A galera tá entrando. Prazer enorme estar aqui com vocês nesse domingo. Espero poder agregar de alguma forma na vida de vocês. Preparei um conteúdo aqui onde a gente vai trazer algo aqui para agregar ainda mais na nossa vida. Quem puder, quem tiver em casa, se tiver perto aí de papel e caneta, é bom anotar aquela frasezinha que mais te marcar. Faz o post lá depois. Essa é a hora aí já de printar a tela. Depois é só compartilhar lá no Instagram, colocando aí a frase que mais causou efeito para você. Essa hora de anotar, vou pedir ajuda de quem já está conectado aí. Anderson Rodrigues, Patrick tá entrando agora, até o Júlio Gameleiro, que isso, mano. Sandro Rangel, galera que já tá conectada aí, Newton, me ajuda enviando aí essa live aí. Tem um aviãozinho aí, ó, na parte de baixo, se eu não me engano, do lado direito. Dispara essa live aí para alguns amigos aí seu. Me ajuda a divulgar aí, que eu tenho certeza que algumas pessoas vão ser alcançadas nessa noite. Aí o Max está colocando aí, ó, já dispara o aviãozinho, manda ele. Manda o aviãozinho com tudo aí, turma. Lucas Figueiredo tá na área, Cristiano, Larissa, que isso, hein? Só gente boa. Ana Paula, boa noite. André Cerqueira, o homem saiu do culto direto pra live, mano. Cristiano já compartilhou pra geral, top. Tá aumentando o número, hein? Tá aumentando, hein? Me ajuda aí, me ajuda. Fala, Wellington, boa noite. Ó o Lázaro tá na área, hein? Esse aí tem meu respeito. Cara brabo. Alan Costa da mídia, Dário, Espírito Santo presente, que isso, já tá rompendo aí a fronteira do Rio, Marcelinho Batera, e vai rolar o som hoje aqui nessa live, hein? Fabiane, ó, que isso, meu amor entrou agora, que honra. Ó o Brunão, boa noite, meu irmão, beleza? Ó o Marco aí, fala Marcão. Galera, um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Galera que entrou agora, vou repetir aqui, ó. Quem tiver aí perto de papel e caneta, quiser pegar, Tiagão, ó, vou dar um comunicado aqui, hein, turma. Vou soltar o fly daqui a pouco. Fechei aí com o Tiagão, Thiago Mota, dia 14 de outubro. Vou estar lá na Igreja do Homem, largando o brado lá com ele, junto com o pastorzão dele, junto com alguns empreendedores. Quem quiser participar, a gente depois vai estar compartilhando o fly aí, né? Tem um QR Code para poder fazer a inscrição. Vai rolar um coffeezinho lá. Vai ser muito bacana. Já estou preparando aqui um material diferenciado para poder, no dia 14/10, 14 de outubro, tá lá na igreja do Thiago Mota, junto com ele lá, bradando. Fechei com o homem hoje. Aí a livezinha, rapaz, já tá tomando proporção, hein? Deus é bom. Ó, o Paulo aí de São Paulo, bora! Vou começar, hein, turma? Quem pegou papel, quem pegou caneta, quem não pegou, dá tempo de correr. Papel e caneta na mão, aquela frasezinha que mais te marcar, que fizer sentido para você, anota aí, para você depois fazer aquele post, me marcar no Instagram, beleza? Já tira o print aí da tela para não correr o risco de esquecer, já printa aí. E também anotar, né, o conteúdo que eu vou estar compartilhando aqui com vocês nessa noite, e espero que faça sentido para sua semana.
E é muito bacana, né? No domingo passado eu compartilhei um conteúdo aqui sobre comunicação e falei que o silêncio às vezes também é uma forma de se comunicar. E essa semana, aquilo que eu trouxe para vocês aqui aconteceu comigo, mano. Sandro Rangel passou na prova aí essa semana, mano. E é sobre isso, né? O intuito é trazer conteúdos aqui que faça sentido, né? Vai existir algumas pessoas na nossa vida que realmente não faz sentido a gente perder tempo nem respondendo. E hoje, o tema de hoje, quem quiser anotar aí, é o poder do ambiente. Semana passada foi sobre comunicação e essa semana é o poder do ambiente. E eu quero, juntamente aqui com vocês, ler uma passagem. A Bíblia, ela é o meu manual. E tudo que a gente vive no empreendedorismo, tudo que a gente vive na nossa vida, a gente tem um manual da Bíblia. Eu costumo dizer que quando a gente compra uma TV, quando a gente compra um notebook, quando a gente compra um carro, vem um manual desses equipamentos. E a Bíblia ela é o manual do ser humano. E lá tem respostas para tudo, tem ensinamentos, tem instrução, né? E eu quero usar ela juntamente com vocês para trazer a importância que é a gente estar antenado em qual ambiente que a gente está. E o texto base que eu vou estar lendo aqui está lá em Lucas, capítulo 2, versículo 46. Livro de Lucas 2:46. Diz assim, ó: 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou: por que vocês estão me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que ele lhe dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente à sua mãe, porém guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Isso aqui é um texto onde relata uma passagem que Jesus ele está dentro do templo, aprendendo e fazendo perguntas ali com mestres, né? Para quem não está muito inteirado dessa história, o povo judeu, todos os anos, eles eram obrigados a ir para Jerusalém para comemorar a festa da Páscoa. E na hora de retornar para sua casa, Jesus, ao invés de ir no comboio, juntamente com seus familiares, parentes e amigos, ele estava dentro do templo ali, estudando a Torá, juntamente com os mestres e doutores da lei. E seus pais, pelo fato da caravana ser muito grande, acabou se perdendo dele. E só se deu conta da falta dele quando já estava no meio do caminho. E eles voltaram, regrediram para Jerusalém para poder procurar Jesus. E quando o acharam, ele estava sentado no meio dos mestres, ouvindo e fazendo pergunta. A primeira pergunta de reflexão que eu quero fazer para você nessa noite é: qual tipo de mesa você anda sentando? Lembrando que Jesus, nessa fase aqui, ele tinha 12 anos de idade. Ele poderia estar jogando bola de gude, ele poderia estar
soltando pipas, né? Tô trazendo aqui para o nosso dia a dia para ficar mais fácil do seu entendimento. Mas não, Jesus com 12 anos de idade, ele já tinha maturidade de entender qual eram os tipos de mesa que ele queria estar sentado. Isso me traz o entendimento que maturidade nem sempre é sobre idade. Maturidade, muitas das vezes, começa aqui, ó. Então pode ter um adolescente de 12 anos e ser muito maduro e um cara de 50 ser imaturo. Então maturidade nem sempre vai estar atrelado à idade. Maturidade vai estar atrelado à sua vivência, qual tipo de conteúdo você absorve, qual tipo de ambiência você participa. Então maturidade vai muito além de idade. Jesus com 12 anos de idade, ele já mostra pra gente a maturidade que ele tinha. Ao invés dele estar com outros adolescentes, ele preferiu estar numa sinagoga com os mestres e doutores da lei, fazendo o quê? Sentado com eles, ouvindo. Tem pessoas que é muito bom para falar e não sabe a hora de ouvir. Jesus ele estava diante de uma oportunidade de estar com pessoas que tinham conhecimento. Segue essa dica para você. Eu já tive no meio de pessoas que desejam estar aonde eu estou ou aonde outros líderes estão. E ele, ao invés de ouvir, ele começa a falar igual uma metralhadora e, pior de tudo, assuntos sem nexo, assunto que não chega em lugar nenhum, assuntos nada inteligente. E aquilo vira apenas um bate-papo. Aqui nesse texto, Jesus ele ensina algo pra gente. Ele estava ouvindo e fazendo perguntas. Anota essa daí. Sempre que você estiver no meio de pessoas que têm mais conhecimento ou esteja onde você quer chegar, aprenda a fazer perguntas. Aprenda a absorver o que aquelas pessoas têm para te passar. Pare de falar igual papagaio, coisas sem nexos que não vai te acrescentar em nada. Primeira coisa que você deve fazer quando estiver numa mesa que tenha pessoas com sabedoria e pessoas que estão onde você deseja chegar. Comece a fazer perguntas. Hoje eu estou aqui com vocês nessa live aberta, mas ontem eu estava numa live fechada junto do meu pastor fazendo uma mentoria onde toda semana a gente faz aprendendo. E nessa mentoria eu não falo. Nessa mentoria eu ouço e eu faço perguntas. Entende? Então é você entender que vai ter mesas que você precisa falar. Tem mesas que você precisa ouvir. Tem mesas que você precisa perguntar. Qual tipo de mesa você está sentando? Qual tem sido o seu posicionamento nessas mesas? E Jesus ele traz pra gente essa clareza. Então vai anotando aí, ó. Um jovem de 12 anos que mostra pra gente que maturidade nem sempre está atrelado à idade. Maturidade nem sempre está atrelado à maturidade. Porque pode um cara de 50, 60 anos não ter sabedoria, não ser maduro. E um adolescente de 12, de 15, de 20 ser um homem maduro. Entende? Então maturidade envolve outras coisas além da idade. Segundo ponto, quando você estiver numa mesa, observe qual é o tipo de mesa que você está sentado. Se é a mesa que você precisa ouvir e fazer perguntas, ou se é a mesa que você vai falar. Aprenda a distinguir qual é o tipo de mesa que você está. E aqui Jesus ele deixa, o texto ele é muito claro para a gente. Jesus estava sentado no meio dos mestres, ouvindo e fazendo pergunta, ou seja, ele absorvia conhecimento e quando ele tinha dúvidas, ele perguntava. Ele absorvia conhecimento e quando ele tinha dúvidas, ele perguntava.
Então, isso é uma maneira estratégica de você adquirir sabedoria. E aí eu vou descer mais aqui. Então, a primeira pergunta para você refletir é: qual mesas você tem sentado? Eu estou indo pausadamente para dar tempo de vocês anotar. A segunda pergunta é, essas perguntas de reflexão. As mesas que você senta, você aprende e compartilha conteúdos relevantes com que aprende, ou é apenas mesa de zoação e oba-oba? Ninguém aprende nada, é só para zoar mesmo e ponto. Qual tipo de mesas você tem sentado? Você tem sentado em mesas que você aprende para depois compartilhar as informações que aprendeu e agregar na vida de alguém? Ou essas mesas que você tem sentado não tem agregado nada na sua vida? Pare para refletir sobre isso. A gente precisa estar antenado em qual tipo de mesa eu estou sentado. Algumas pessoas que estão nessa live convivem comigo. E alguns aqui sabem um pouco, já tem um pouco mais de intimidade, sabe meus posicionamentos. Eu sou um cara que na maioria das vezes eu fico calado, mas eu estou observando tudo à minha volta. Eu procuro observar tudo. E na maioria das vezes eu estou prestando atenção se naquela mesa que eu estou sentado tem alguma coisa de relevante que vai agregar para mim. Então eu estou sempre absorvendo alguma coisa que eu não sabia por estar antenado, né? Hoje eu sei fazer alguns tipos de aplicações e investimentos pelo fato de eu estar num lugar onde eu não tinha a menor intenção de aprender sobre aquele determinado assunto e alguém soltar no meio da mesa algo que eu falei assim: opa, isso aqui eu não domino não, isso aqui eu não conheço. E eu já chamar aquela pessoa: cara, você topa tomar um café comigo? Eu queria tanto proporcionar para você um almoço, para a gente almoçar junto. E aí, por eu entender que ele tem algo a agregar para mim, algo que eu não tenho conhecimento, eu já procuro me conectar com essa pessoa e trazê-la para um outro campo, aonde eu possa ter ali um momento de intimidade com ela e absorver mais conteúdo. Porque por mais sábio que a gente seja, ninguém nunca sabe tudo. Existe sempre algo a mais que a gente possa aprender com diversos tipos de pessoa. A gente só precisa estar antenado nas mesas que a gente está. Tem algo sendo agregador para a gente? Tem assuntos relevantes naquela mesa? Ou é simplesmente oba-oba e zoação, né? Se for oba-oba e zoação, pode até existir alguns momentos que você vai participar. Agora, todo dia e toda hora, isso não vai te paralisar? Ou pior, isso não vai te regredir? Então é uma observação que vale a pena você estar antenado. Quais tipos de mesa você tem sentado ultimamente? Você tem se conectado com muita fluência, né? As mesas que você senta, ela precisa agregar algo na sua vida. Eu aprendo todos os dias, né, com o meu time de venda, eu aprendo na minha igreja, eu aprendo com alguma conexão com alguém que eu não conheço. Eu procuro sempre estar antenado se naquelas mesas que eu estou tem algo relevante que eu possa agregar na minha vida. Aqui pegar uma anotação que eu fiz aqui, ó. Voltando nessa parte que Jesus, ele estava sentado junto com os mestres, ouvindo e fazendo pergunta. Se a gente quiser trazer para os dias de hoje, esse código aqui tem no livro de 48 Leis do Poder. Para quem não leu ainda, vale a pena ler. É um livro que eu já li. É um livro que tem bastante coisa que agrega para você. Tá? Não é um livro cristão, é um livro que vai agregar bastante coisa para você e tá lá no livro, no primeiro capítulo,
que diz: não ofusque o brilho do mestre. O que significa isso? Que Jesus, enquanto estava ali com os mestres, em nenhum momento ele procurou ofuscar o brilho do mestre. Ele ouvia e perguntava, ao ponto de todos ali ficarem maravilhados com ele. Então, quando a gente trabalha com pessoas, existem alguns liderados que muitas das vezes, agora vai pegar, hein? Vai bater agora, hein? Existem alguns liderados que você pode até saber mais do que seu líder acima, mas vai um código aqui para você: não tente ofuscar o seu líder acima. Tente de uma maneira sutil mostrar para ele alguns caminhos que possa agregar, mas sempre se mantendo submisso. E foi isso que Jesus fazia. Jesus, ele estava ali, ele dominava muito bem as escrituras, mas ele estava ali na função de aluno. Ele estava ali na competência de aluno, ouvindo e fazendo perguntas. E aqueles homens ficaram maravilhados com ele. Isso você encontra fora da Bíblia. Você encontra no livro 48 Leis do Poder, lá no 1º capítulo. Nunca ofusque o brilho do seu mestre. Entendeu? Então, quando a gente entende isso, a gente cumpre princípios. Princípio é fundamental para que a gente possa ter resultado. Aqui, a gente vai dando continuidade e eu anotei um outro tópico aqui. Significado de entendimento. Por quê? Porque, deixa eu achar aqui. Lá em cima diz assim, ó: 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo e fazendo pergunta. Todos os que ouviam ficavam maravilhados, pega essa daqui, ó, com seu entendimento e suas respostas. Aqui não fala que ele era sábio, fala que eles ficaram maravilhados com seu entendimento. E quando a gente vai buscar o significado de entendimento, diz isso aqui, ó: capacidade de entender, de compreender, de pensar e avaliar seres ou fatos. Hoje em dia tem muito pouca gente parando para pensar e avaliar. Comece a fazer avaliações dos pontos, avaliações das situações. Comece a pensar antes de responder. Quando você começa a entender, ter esse entendimento, você vai ver que você começa a se tornar uma pessoa mais sábia. Então, ter entendimento, né, segundo o significado, é a capacidade de entender, compreender, de pensar e avaliar. Quantas vezes você tem avaliado antes decisões e atitudes que você toma no dia a dia? Quantas vezes você tem avaliado antes determinadas situações? Naquela hora que te respondem desaforado, qual tem sido o seu posicionamento nessa hora? Você tem avaliado? Você tem pensado? Antes de dar um retorno? Entende? Então, ter entendimento é um pouco sobre isso, sobre a sua capacidade, né? Sobre a sua capacidade de entender, de compreender o cenário, de pensar antes, para depois responder após uma avaliação do cenário. Então, vai aí para você poder anotar e isso te ajudar no dia a dia. Tomar uma aguinha aqui, enquanto vocês estão anotando. Quem entrou agora, pega essas anotações aí, depois, ó, tira um print, anota aí a frase que mais te marcou nessa live e me marca lá. O intuito aqui é alcançar o maior número de pessoas. Quem nessa live aqui mora no Rio de Janeiro e não tem um lar espiritual, me manda uma mensagem no privado. Quero me conectar contigo, assim como essa ferramenta do online um dia me alcançou e hoje eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu quero poder também te ajudar de alguma forma, se conectar com o Criador.
Então, se você que hoje está nessa live não tem nenhum lar espiritual, mora no Rio de Janeiro e deseja ter uma conexão com o Criador, me manda um direct lá que eu vou te dar uma instrução bem bacana, beleza? Vou seguir aqui, hein? Já passou quanto tempo? Ó, já tá chegando no final, é coisa rápida, hein? Bate bola. Vamos lá. Vou pro segundo passo. Eu anotei aqui 4 fundamentos importantes que eu peguei desse texto. Se você conseguir anotar 4 fundamentos que eu peguei desse texto. Inclusive, ontem, na mentoria que eu estava tendo, o meu mentor aqui me deu um spoiler desses 4 fundamentos. E como eu aprendi ontem, eu já quero compartilhar com vocês, né? É algo que eu estava preparando para essa live hoje. A nossa aula era sobre outra coisa, né? A gente estava estudando outro livro e calhou dele trazer uma parte desse texto. Eu falei, é de Deus, já vou absorver aqui e vou compartilhar com a turma. Então já anota aí esses 4 fundamentos que eu captei desse texto aqui. Submissão, proteção, crescimento e reputação. Brito, da onde tu tirou isso? Do texto. Desse mesmo texto aí que a gente acabou de ler, eu tirei isso. Vamos dar uma olhada? Submissão? Aonde que está submissão no texto? Está lá no último versículo que a gente leu. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente à sua mãe. Ou seja, ele era submisso a uma autoridade. A pergunta que eu quero te fazer é: temos sido submissos a algumas autoridades estabelecidas por Deus na nossa vida? Aqui está dando o exemplo da mãe carnal de Jesus. Mas a gente pode transferir também essa submissão para nossos líderes profissionais, para algum tipo de liderança que a gente tenha no mundo espiritual, né? Quem congrega aqui numa igreja, né? A gente consegue transferir isso. Então, fundamentos que fazem total diferença para que a gente seja bem-sucedido. Submissão. Você tem sido submisso a autoridades? Aqui dá o exemplo da mãe dele, mãe carnal de Jesus. Mas não podemos esquecer que ao mesmo tempo que Jesus aqui ele está com carne, ele também é Deus. E como Deus, ele não precisaria se submeter ao comando dos seus pais. Mas ele entendendo que naquela situação, que naquele momento ele estava submisso à autoridade dos pais dele, ele obedece. Então que você possa entender que submissão precisa ser um fundamento muito forte como parte da sua característica. Que você possa entender que vai ter momentos que você vai precisar estar ali, ó, debaixo de uma autoridade. Hoje, no meu campo profissional e no campo espiritual que eu atuo, eu tenho algumas autoridades acima de mim. E mesmo eu tendo competência para fazer algumas coisas, eu me coloco ali submisso para ouvir primeiro qual é o direcionamento dessa liderança. E a partir do direcionamento dessa liderança, eu decido se eu vou seguir ou se eu vou mudar a rota. Porque eu preciso estar direcionado e estar submisso ao comando que entendo que Deus colocou sobre mim. Então que você possa também fazer isso no seu dia a dia, na sua equipe, na sua vida profissional, na sua vida ministerial, né? No seu lar, na sua casa. De repente aqui tem filhos, né? Tem mulheres, tem maridos, que você possa de alguma forma entender que você sempre vai estar submisso a algum tipo de comando e que você precisa cumprir esses fundamentos. O segundo é proteção. Brita, onde você viu proteção nesse texto?
os pais dele voltaram quando deu falta de Jesus. Ou seja, os seus pais, no intuito de entender naquele momento que Jesus tinha 12 anos de idade, ele precisava de proteção. E eles voltam preocupados aonde está Jesus. E aí, isso aí foi até um dos ganchos que eu peguei ontem na mentoria de ontem, né, com o meu mentor, é que você precisa ter pessoas ao seu lado que te protegem. Porque se a gente for ver bem, é o tempo todo massacre, pancada, né? Quem trabalha aqui com equipes, com pessoas, quem tem grupo de WhatsApp, né, sabe que tem hora que o grupo de WhatsApp o bicho pega, né? É pancada, é pressão. E é nessas horas que você precisa ter pessoas aliadas a você, pessoas que te protegem, pessoas que de fato se preocupam contigo. E aqui a gente tem um exemplo dos pais de Jesus, que entenderam que naquele momento ele precisava de proteção. E eles deixam a caravana prosseguir e eles voltam para resgatar ele. Isso precisa ter no dia a dia. Você precisa, como líder, estar protegendo o seu time. Você, como liderado, precisa estar protegendo o seu líder. Você, esposo, precisa estar protegendo a sua esposa. Você, mulher, precisa estar protegendo seu esposo. Você, homem, precisa estar protegendo a sua esposa. Né? Quem aqui tem uma vida ministerial precisa estar protegendo as ovelhas. Então, quando a gente entende que a gente precisa ter pessoas protegendo uns aos outros, a caminhada se torna mais leve. Terceiro ponto, crescimento. Crescer não é uma opção. Às vezes eu trabalho com pessoas, né, pessoal? Na live aqui tem todo tipo de segmento, né? Mas eu trabalho com pessoas. E no segmento que eu atuo, às vezes chega algum vendedor nosso e fala: nossa, eu tô desmotivado, eu não tô conseguindo ter resultado. E aí eu brinco, mas falando sério. Eu falo: cara, eu tenho uma motivação. Eu vou trazer no próximo encontro que eu tiver contigo um taco de beisebol, porque eu vou dar uma no seu joelho. Eu acredito que eu vou conseguir te motivar. Então, assim, é uma maneira de brincar, mas falando sério. Por quê? Porque crescimento não é uma opção. Se você quiser anotar essa daí, crescimento é uma ordenância. Aonde eu peguei isso no texto? Vamos lá? No último versículo diz assim que a gente leu: então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente, porém guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria e estatura. Jesus ia crescendo em sabedoria e estatura. Ou seja, crescer não é uma opção, mano. Crescer é uma ordenância. Como que você cresce em sabedoria e estatura? Ou seja, Jesus ele era Deus, mas ele nos provou aqui que ele era um homem que estudava. Ele estava lá no templo, ouvindo e fazendo perguntas. Às vezes você quer crescer profissionalmente e você não é bom naquilo que você faz. Você não adquire conhecimento necessário para poder romper alguns tetos. E aí você fica se vitimizando. Então, crescer deixou de ser uma opção. Se você está nessa live aqui e não está crescendo, mano, tem alguma coisa errada. Crescer deixou de ser uma opção. Você precisa entender quais são os seus porquês e começar a crescer. Como se cresce? Se conectando com novas pessoas, absorvendo conhecimento, assistindo conteúdo que vai agregar na sua vida, ambiência. Então, assim, crescer não pode ser opcional, mano.
Chega de ser vitimismo. Vamos começar a crescer de verdade. Vamos começar a mudar a história da nossa família. Existem pessoas que dependem de você. Se você não quiser fazer por ninguém, faz pelo menos por uma pessoa. Você mesmo. É isso aí. Se você, de repente, não é casado, se você não tem filho, ou se tem, não se preocupa com eles, faça por você, mano. Faça por alguém. Quais são os seus porquês? Você precisa crescer. Comece a crescer, buscando conteúdos, buscando ter sabedoria através de ambientes, através de pessoas, através de ferramentas. Esse canal aqui, por exemplo, é uma ferramenta para que você possa crescer. Quem está anotando aí, não é possível que não conseguiu anotar conteúdos que façam diferença durante a sua semana. De verdade, mediante esse esboço que eu estou passando para vocês aqui, mano, se colocar em prática, não tem como não crescer. Então, crescer não é mais uma opção. Crescer é uma ordenança. Jesus crescia em sabedoria e estatura. Crescia em sabedoria e estatura. E o quarto ponto para a gente fechar a live aqui e encerrar. Semana passada a gente acabou 22:07. Nesse momento é 22:07. Eu não quero me prolongar muito para que a cada domingo vocês queiram mais, ficar com aquele gostinho de quero mais. Esse é o meu objetivo com essa live, ser rápido e objetivo. Vamos para o quarto ponto então para a gente finalizar. Reputação. Ou seja, nesse mesmo texto diz que Jesus crescia em graça e estatura diante de Deus e diante dos homens. Eu não sei se aqui tem, né? Tomara que não tenha. É só lá em São Paulo. Não, São Paulo não. Tem gente de São Paulo aqui. É só lá nos Estados Unidos, na Itália, que de repente tem. Alguém aqui já viu alguém que é muito espiritual, né? No ministério e fora dele, né? Não se preocupa com a reputação que tem? É exatamente isso. Aqui o texto mostra pra gente que Jesus, ele crescia em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, se tem uma coisa que eu gosto de fazer hoje em dia, eu até falei com o meu mentor ontem. Mano, eu gosto hoje em dia, quando eu tenho que pregar, eu gosto de boné. E na minha vida profissional, eu gosto de paletó. Por que isso? Porque hoje na minha vida empresarial, né, eu vim do campo, eu vim da rua, onde quem trabalha na rua com vendas sabe que devido ao sol, devido ao calor, muitas das vezes a gente precisa trabalhar de camisa de malha, com uma camisa mais fresca. Só que eu entendi que quando eu chego diante do meu time, eu preciso ter um posicionamento. E hoje eu adoto o paletó para poder estar diante do meu time. Mas quando eu chego na igreja e eu tenho que de repente trazer uma palavra, eu gosto de trazer um bonezinho comigo. Por que isso? Quebrando algumas crenças. Por muito tempo, quem era evangélico tinha que ir para a igreja de terno e gravata, porque senão estava em pecado. E com a leitura da Bíblia, eu vejo que hoje é aqui dentro que precisa estar restaurado. É aqui dentro que Jesus precisa fazer morada. É aqui dentro que Jesus mora. É aqui dentro que eu preciso me preocupar se eu estou sendo alguém segundo o coração de Deus e não na minha vestimenta. É com os princípios que eu carrego, é com as minhas atitudes, é com as minhas ações, é aqui dentro. Então hoje é justamente para quebrar alguns paradigmas que eu tenho esses posicionamentos. E é sobre isso. Qual a sua reputação diante das pessoas? Dentro da igreja, você está engravatado e aqui fora sua reputação não é boa, sua reputação está sendo de mentiroso, está sendo de alguém que é caloteiro, está devendo dinheiro e não paga, né? De repente alguém que está traindo. Qual é a sua reputação? Então hoje eu procuro
ter uma reputação sadia. O Brito é o cara que prega de boné, mas a reputação dele eu sei qual é, mano. Eu sei o que Deus fez com esse cara nos últimos anos. Eu sei o que Deus está fazendo na vida dele nos últimos meses. Esse cara é um cara que está sensível à voz de Deus. É um cara que tem feito o que Jesus ordenou para fazer. Então se preocupe com a sua reputação. Ah, Brito, você está usando muito coisas cristãs. Tem como trazer algo mais para o nosso dia a dia? Beleza, vamos para o dia a dia. Mais uma vez, no livro 48 Leis do Poder, você vai encontrar lá no capítulo 5, que diz exatamente sobre isso, sobre reputação. Se tem uma coisa que você tem que proteger, é a sua reputação. Depois, quem quiser aí, segue essa dica, entra no Mercado Livre e adquire esse livro. Só cuidado que esse livro é uma arma. Ele pode ser usado para o bem e para o mal. Então, se você não tem sabedoria, é melhor não ter, melhor não comprar, é melhor não adquirir, tá? Mas quem quiser, quem tiver preparado, quem tiver sabedoria, maturidade, é um bom livro para você comprar e você absorver conhecimento. Então, no livro 48 Leis do Poder, no capítulo 5, se não me falha a memória, está lá falando sobre reputação. Então, que a gente possa se preocupar com a nossa reputação. Então, hoje, foram esses conhecimentos, essas dicas que eu queria passar para vocês sobre esses pontos e que possa agregar na sua vida. O meu intuito com esse canal aqui é poder alcançar vidas, como um dia minha foi alcançada através de um canal no Instagram. Então, se você conhece alguém que precise de repente ouvir uma palavra de uma maneira mais leve, né, trazendo mais para o lado empreendedor, alguém que de repente não é evangélico, não é cristão, não segue a Cristo e que quer ouvir uma mensagem mais voltada para o empreendedorismo, manda essa live para ele, vou deixar gravada aqui, vou compartilhar, depois envia para ele por um aviãozinho e domingo que vem eu preciso da sua ajuda, você que esteve aqui, gratidão por estar aqui. 22 horas e 13 minutos, passei 5 minutos comparado a da semana passada. Meu objetivo aqui é ser rápido e objetivo, para que você possa começar uma semana de uma maneira diferente. Então, que você possa ter absorvido aí muito conteúdo. Quem quiser, dá tempo de tirar aí um print e coloca aí a frase que mais te marcou, o ensinamento que mais te marcou. Que Deus te abençoe, que seja uma semana próspera e produtiva. Até domingo que vem. Beijo!